Tem algo muito curioso em dizer "eu sinto muito", né. É uma frase que ela pode ser feita como um pedido de desculpas, mas também de um jeito de dizer que eu realmente sinto muito, eu sinto demais por tudo. Por mim, pelos outros, pelas coisas que poderiam ter dado certo e pelas coisas que talvez tenham dado certo também. Talvez a gente passe a vida tentando aprender o que fazer com o que a gente sente, né, tentando encontrar um ponto entre o sentir e o suportar. Se a gente parar pra pensar, são coisas que apesar de convergentes, elas também são divergentes. Porque sentir, ele é um verbo bonito, né, mas às vezes ele tem um peso que é difícil de carregar. Às vezes ele rasga a gente, ele bagunça a cabeça, ele faz a gente desmoronar e mesmo assim a gente insiste em sentir, porque é melhor sentir muito do que virar uma casca vazia. Acho que ninguém quer isso pra si, né. Tem gente que diz "eu sinto muito" pra se desculpar, e eu acho que no fundo é um jeito de confessar que eu tô tentando lidar com isso tudo, mas eu ainda não sei exatamente como. E é mais ou menos disso que a gente vai falar hoje, sobre o que acontece quando o sentir transborda e quando não cabe mais assim no peito e a gente precisa externar isso, né, quando o "eu sinto muito" ele deixa de ser culpa e ele vira coragem de expressão. Para falar um pouco sobre esse caos que é o sentir, eu chamei alguém que entende bem dessas emoções e que assume aquele papel da amiga que dá o toque sobre o sentir, sabe? Fernanda Moto, do Verso Convexo, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada. É muito legal estar aqui. Fiquei super feliz quando você me chamou, porque o Verso Convexo também surgiu desses meus últimos 13 anos de terapia, né? Resolvi falar um pouco das coisas que eu vivi, enfim, das conclusões às quais eu cheguei nesses últimos 13 anos e tô tentando compartilhar um pouco dessa jornada lá no YouTube e no Instagram. Massa demais. Então vamos começar de um ponto que eu me peguei pensando aí esses dias. Quando a gente fala de sentimento, né, a gente costuma falar sobre amadurecimento, né? Ah, você é uma pessoa muito madura, significa que você é uma pessoa que consegue lidar muito bem com seus sentimentos, né? A pergunta que eu faço é se, com o passar do tempo, a gente aprende realmente a lidar com os sentimentos ou a gente aprende a reprimir esses sentimentos e isso dá aquela falsa sensação de maturidade, de crescimento, sei lá. Bom, eu posso falar particularmente por mim, porque, né, depois de 13 anos de terapia, eu tenho aprendido a lidar com os meus sentimentos. Agora, se for falar no geral, eu acho que a maioria tá aprendendo a reprimir, sim. O meu público lá no Instagram tem de 24 a 44 anos, e a maioria das pessoas que surgem pedindo conselhos tem entre 34 e 44 anos. Então, uma galera até mais velha do que eu. E é incrível ver, assim, a falta de consciência emocional que a maioria das pessoas tem, assim. Elas não percebem que elas estão, às vezes, só reproduzindo traumas de infância, sabe? Comportamentos não curados lá atrás. Elas reprimem isso ao longo da vida e aí transborda de uma forma que, putz, quando você já tem uns 30, 40 anos, fica meio absurdo, sabe? Por exemplo, tem um rapaz que veio me procurar porque ele tem 41 anos, tá se envolvendo com uma mulher de 46 e ela é casada. E aí ele tava falando que o marido já traiu ela, mas ela disse que o casamento não vai bem, mas ela disse que é complicado pra se separar porque não é uma boa hora. Eu falei, mas meu anjo, nunca vai ser uma boa hora, ela não vai se separar do marido dela, né? Você vê, ele já traiu ela continuou com ele. Se lá atrás não era uma boa hora, quando ela tava tomando chifre, você acha que agora vai ser? Por quê? Então. Sabe? Assim, não faz nenhum sentido. E aí você fala e a pessoa, não, mas é que eu queria tanto, mas é que eu gosto tanto dela. Tipo, tudo bem, meu anjo, mas você é adulto, querer não é poder, sabe? No mundo que a gente vive, uma coisa um pouco óbvia, acho que essa altura do campeonato você já deveria saber, né? Que não é tudo que a gente quer na vida que a gente vai conseguir, infelizmente. Mas é porque eu queria muito que ela sentisse tal coisa por mim. Tudo bem, mas você não tem controle sobre o sentimento do outro, sobre o que o outro vai sentir a seu respeito, sabe? Você tá tratando ela bem, você é uma pessoa legal, e essa mulher ainda não te quer, ela não vai te querer nem hoje nem amanhã, sabe? E aí você fica repetindo eu acho que você estaria gastando melhor o seu tempo pensando no porquê você se envolveu com esse tipo de pessoa. Porque eu nunca me apaixonei antes na minha vida e agora eu me apaixonei. Eu falei, nossa, que curioso. Todas as pessoas que estiveram disponíveis pra você antes e corriam atrás de você não te interessavam. Você tá interessado em uma que tá totalmente indisponível emocionalmente pra você. Que curioso, deve ser amor mesmo. Não deve ser projeção de trauma. Eu tenho certeza que nenhuma mulher foi boa o bastante pra você. Essa que você vê 2 vezes na semana, 2 noites, né, por 2 horas, que te trata que nem bosta e só quer,
só quer transar com você e voltar pro marido dela, essa sim é digna do seu afeto. Isso aí é amor Essa de é a verdade, perfeita. Com sabe? certeza, essa é a Assim, perfeita. poxa, gente, é difícil, assim, e isso eu falei acho que lá pelo terceiro ou quarto episódio do Verso Convexo, sobre isso. As pessoas não têm muita noção de que elas projetam muito, né, da interação que elas tiveram com esses cuidadores primários nas relações amorosas que elas têm hoje. Porque assim, você teve um cuidador que foi com humor muito instável, você tinha que ficar pisando em ovos pra buscar a aprovação dessa pessoa. E hoje você persegue indisponibilidade emocional à torta e direito. Você pode ser uma eterna vítima das circunstâncias. Você pode falar, ai, como eu tenho o dedo podre, ai, que azar o meu, ai, como eu sou um tadinho, uma tadinha. Ou você pode reconhecer, né, que você gosta de gente emocionalmente indisponível. Entendeu? Que você vai atrás de quem infelizmente não te quer, ou que não te trata como se te quisesse. E que às vezes é justamente isso que você tá perseguindo, essa falta. Mas assim, isso exige um nível de autoconsciência que a maioria das pessoas se recusa a ter. Porque coloca no nosso colo uma coisa chamada responsabilidade. E isso é muito chato, porque quando você tem responsabilidade, você tem que mudar, você tem que fazer algo a respeito, você é adulto, você tem que, né, tipo, mudar as suas atitudes, buscar padrões melhores, ir atrás daquilo que te faz bem, ainda que o seu cérebro esteja acostumado e implorando para ir atrás daquilo que te faz mal, né, mas não, é mais fácil você falar, putz, eu sou um coitado mesmo, a vida é muito cruel comigo, muito injusta, e aí você fica nesse eterno lugar de vítima das circunstâncias, que é muito confortável, de fato, quer dizer, Total. não é legal por um lado, mas por outro é muito confortável. O lugar do coitado, né, ele é muito cômodo, ele é muito cômodo, as pessoas olham pra você com aquele olhar de, tadinho, ele não merece, ou então, ele faz tanto por onde, mesmo assim, e aí esse sentimento ele vai se retroalimentando, porque você vai ganhando aquela atenção que você não teve, talvez, naquela relação que você queria, e aí você vai conseguindo aquela atenção de outra forma, né, e aí o lugar do coitado, ele vai se perpetuando, Sim. E quando você vê, você já tá fundo demais pra conseguir sair, aí o personagem já perdeu, né? Exato, e é o único lugar onde você pode se dar um tapinha nas costas e falar, ai, mas você tentou. E assim, continuar. É que nem umas amigas minhas, tipo, ai, porque nenhum homem presta, ai, porque não sei o quê. Eu fiquei, mas meu bem, você se envolve com a mesma pessoa em corpos diferentes toda vez. É o mesmo sinal vermelho que você ignora, é as mesmas atitudes de bosta que você finge que não vê, porque, ai, eu gosto tanto dele. Gosto do quê? Do que você gosta desse homem? Esse homem não te fez nada, minha filha. Esse homem te tratou com o mínimo de decência, sabe? Aí você segue repetindo esses mesmos padrões e fica tipo, ai, mas é que eu tenho tantos sentimentos. Todo mundo tem, meu bem. Você tem que aprender a lidar com eles, entendeu? Que às vezes os seus sentimentos, eles são sentimentos de uma criança, daquela criança que você não, sabe, não cuidou, não curou, e ela tá aí chorando, esperneando, no corpo de alguém de 30 e poucos anos. Isso que você falou de pessoas que não estão emocionalmente disponíveis, né? É interessante, porque eu lembro de uma história que aconteceu comigo, né? Logo no começo da pandemia, eu comecei a me envolver com a pessoa, antes de conhecer minha atual esposa, né? Comecei a me envolver com essa pessoa e tal, e eu percebia que a relação ela era mais ou menos assim. Ela exigia que eu entregasse tudo pra ela, né? Que eu me doasse, que eu tivesse lá presente, que eu fosse aquela pessoa que tá respondendo rápido, tá dando suporte quando ela precisa, mas era uma via de mão única, né? Porque quando eu ia atrás, porque eu era emocionado, né? Não, porque, pô, tu tá emocionado? Relaxa, pô, não sei o quê. Tá. Eu fico, pô, então eu tô achando que não é pra ser, entendeu? Eu acho que não é essa parada aqui. E aí, é uma coisa que eu consegui perceber rápido, né? Eu consegui perceber antes que isso virasse realmente um problema pra mim. E aí eu disse, cara, acho que aqui é o ponto final. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque essa pessoa acabou se envolvendo com um amigo meu, um grande amigo meu, e ela fez exatamente a mesma coisa, só que o coitado, ele ficou naquela situação lá e se submeteu a um monte de coisa e terminou com ela traindo ele. E, tipo, pô, era um final previsível, entendeu? Era uma coisa, porque era uma pessoa que ela não queria, ela não tava lá pelo sentimento, pela possibilidade de um relacionamento, para construir nada. Ela estava lá pela atenção que ela estava recebendo, né? E a gente estava colocando ela no lugar exatamente que ela queria, né? Que ela era o objeto de desejo, ela era a pessoa que estava lá no pedestal. E, pô, massa que ela tenha conseguido o que ela queria, mas que pena que foi em cima de pessoas que não tinham nada a ver com isso, né? Que estavam ali querendo realmente cultivar alguma coisa e ela acabou saindo
Como o filho da puta, né? No fim das contas, é isso, assim. Quem sai de vítima sempre tira pra filha da puta. Mas outra coisa que você falou, que eu achei bem interessante, foi sobre controle, né? E a gente é criado tentando controlar tudo, né? A gente tenta controlar tudo o tempo todo. A gente tenta controlar nosso destino, a gente tenta controlar nosso futuro, a gente tenta controlar o que a gente vai fazer amanhã. A gente sabe nem se a gente tá vivo amanhã, e a gente tenta controlar cada segundo, cada momento. E o pior, essa sensação de controle, quando a gente não trabalha direito, a gente tenta controlar o que o outro sente, né? O que o outro vê, como o outro percebe a nossa presença, né? E isso é um problema muito grande, né? Porque aí a gente passa a não só cuidar dos nossos problemas, como a criar um novo problema baseado no que o outro pode estar pensando. Qual que é a tua visão, assim, sobre essa questão do outro, né? De ver o mundo pelos olhos do outro, assim. Nossa, eu acho que o outro me interessa pouquíssimo. É porque assim, você chega na terapia e aí você tá. É isso, você tá sempre falando, que nem esse rapaz, né? Tipo, ai, o que eu faço pra ela me ver de tal forma e fazer o que eu quero que ela faça, e agir da forma que eu quero que ela haja, e me aceitar da forma que eu quero que ela me aceite. Amigo, você não vai, porque você não tem controle sobre o outro, sobre o sentimento do outro, sobre as vontades do outro, sobre os traumas do outro. O outro é o outro, deixa o outro no lugar dele, entendeu? Às vezes a gente chega na terapia falando, não, porque o mundo fez isso comigo, porque as pessoas fizeram isso comigo. E você vai percebendo que o processo de autoconhecimento e autoanálise, ele é autoindulgente, né? Tipo, você está fazendo isso consigo mesmo, e você é o único tema em discussão, porque você é o único tema sobre o qual você tem controle, sabe? Eu não sei o que o fulano está pensando ou o que o fulano está sentindo realmente, a não ser que o fulano fale e tem que contar que está me falando a verdade, mas eu sei o que eu penso, o que eu sinto, e eu só tenho controle sobre as minhas ações e os meus desejos e as minhas vontades, e sabe? E o que eu posso fazer com a minha vida, porque no final é só isso. Você só tem a sua. Você parar de cuidar da vida do outro e do desejo do outro e do trauma do outro, vai ser muito melhor. Porque não tem nem como, é uma ilusão, é uma fantasia, né, que a gente cria, é um mecanismo de defesa, essa crença de que você tem algum controle sobre o outro. E você não tem. E você não tem. Não tem. Isso passa por, especialmente dentro de relacionamentos, aqui falando especificamente da monogamia, eu vejo também muitas pessoas falando, nossa, porque... assim, sei lá, eu vou vasculhar o celular do outro, eu vou rastrear o outro, eu vou fazer não sei o que. Eu falei, meu amor, mas você percebe que não dá pra duas coisas coexistirem ao mesmo tempo. Ou você confia nessa pessoa, ou você fica caçando uma prova de que essa pessoa está mentindo pra você. Tipo, as duas coisas não coexistem. Se você tá caçando uma prova, você não confia nessa pessoa. Se você confia, não tem por que você ficar caçando prova, sabe? E aí você tem essa ilusão de controle sobre o outro, de que o outro não vai me magoar, não vai me ferir, não vai fazer o que eu não quero que ele faça, se eu ficar o tempo todo em cima. Mas se você acha que o outro não vai fazer só porque você tem que ficar o tempo todo em cima, essa relação já foi pro caralho, já falhou, entendeu? Tipo, o outro já te traiu de certa forma, tipo, nem que seja na vontade, entendeu? Ele só não fez, mas você tá aí me dizendo que crê que ele quer fazer, basta você virar as costas. Então, assim, sabe, é uma loucura. Ou então gente que fala, mas e se seu marido te traísse e você não soubesse? Como assim? O que eu vou fazer a respeito de uma coisa que eu não sei? Sabe, eu não tô aqui falando, tipo, pode fazer desde que eu não saiba. Mas, assim, não faz sentido me estressar por uma coisa que, teoricamente, só tá no campo das ideias. Não é real, eu não sei. Não tem nenhuma comprovação de que isso aconteceu, entendeu? E provavelmente não aconteceu, então por que eu tô me estressando? Sabe, é uma loucura, assim, vira uma espiral de você querer controlar coisas que não estão sob o seu controle. O máximo que você pode fazer é, putz, o outro me traiu, o outro ultrapassou meus limites, o outro me desrespeitou. Você não vai virar pro outro quer dizer, você pode dizer que você se feriu, né, e que não é assim que você gostaria de ser tratado, mas se o outro está pouco se fudendo, e se o outro disser, tipo, putz, pena, mas eu vou continuar te tratando assim, a única coisa sobre a qual você tem controle é levantar e ir embora, se retirar dessa situação. Você não vai fazer com que o outro magicamente te trate bem, porque o outro te tratar mal não tem nem nada a ver com você, tem a ver com o outro, sabe? O outro quer te tratar mal. Você pode ser a melhor pessoa do mundo e vai continuar sendo maltratado. O único controle que você tem é o de levantar e se retirar dessa situação. E eu acho que isso conversa diretamente com o amor próprio, né? Que é uma coisa que a gente trata muito em terapia, pelo menos eu tratei muito em terapia, que é
O amor próprio, ele surge através do autoconhecimento, né, da autopercepção. Então, quando você passa a perceber o seu valor, quando você passa a perceber o que você tem a oferecer para o outro, o que você quer receber do outro, você passa a desenvolver esse amor próprio, né? O amor próprio, ele, uma sensação que eu tenho, né, é que o amor próprio, ele não é um sentimento nato do ser humano, né? Ele não nasce com a gente, como o amor, como a raiva, como, sei lá, a dúvida, a incerteza. Não. O amor próprio é uma coisa que ele precisa ser Ele é construído, né? construído, sim. E é um dos sentimentos mais frágeis que tem, né? Porque ele é tão facilmente destruído se você não trabalha ele bem, se você não coloca um alicerce ali nele, né? O amor próprio, ele tende a se quebrar, a se colocar em segundo plano muito facilmente, né? Então, qual que é a tua visão sobre essa construção do amor próprio, né? Como que a gente consegue desenvolver isso? Como que isso se constrói de alguma forma? Eu acho que o amor próprio. Primeiro eu queria falar que eu acho que o amor próprio é uma das questões assim essenciais para você construir, justamente para abrir mão dessa ilusão do controle. Porque a partir do momento que você se gosta e que você sabe impor limites, você não tá preocupado com o que o outro vai fazer, você está preocupado em como você vai reagir e como você vai se preservar. E sim, eu acho que é muito difícil construir. Inclusive, eu menciono isso num dos episódios. Acho que é o mesmo que eu falo sobre teoria do apego, enfim, a forma como a gente reproduz os traumas de infância dos nossos relacionamentos, né? Eu acho que sofrer... A gente acha, né, que a gente precisa aprender a sofrer, a lidar com sentimentos ruins. Eu acho que lidar com sentimentos ruins é a coisa mais fácil do mundo. A gente já nasce chorando, sabe? Então, assim, eu acho que a maioria de nós tem muita dificuldade em lidar com coisas boas, em lidar com os sentimentos de que a gente merece coisas boas. Até porque a maioria de nós cresceu em lares desestruturados, não necessariamente financeiramente ou fisicamente, né? Mas, assim, emocionalmente desestruturados. E aí a gente, porque, né, tipo, a nossa geração tá falando de terapia agora, tipo, a dos meus pais, sei lá, se eu conseguisse contar nos dedos das mãos as amigas da minha mãe e dos meus pais que fazem terapia e foram fazer, assim, depois que os filhos começaram a fazer, sabe? E então é isso que a gente chama de trauma geracional, né, que a cada geração vai passando, e você percebe, às vezes eu tô na terapia, eu percebo que eu tô trabalhando questões que, assim, não são nem minhas, não são nem da minha mãe, tá lá no meu avô, tá em alguém que veio antes dele, sabe? Isso foi sendo passado. Então, essa noção de construir o amor próprio, ela é muito difícil. Primeiro, eu não sei se eu já consegui construir assim, nossa, tanto amor próprio assim. Tem dias que eu me olho no espelho e eu falo, olha, você é a puta que pariu, viu? Sinceramente, eu não estou te aguentando hoje. Então, não sei, mas uma coisa que eu acho bastante importante nesse processo de construção, acho que é também aceitar o nosso lado ruim. Isso é muito difícil. Eu, por muito tempo na terapia, eu falava de mim no plural. E assim, nunca era eu penso, eu faço, eu vou. Quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente faz, e o que não faz nenhum sentido, porque eu só tava falando de mim, era minha vida, minhas experiências. Mas é que na minha cabeça, eu era muitas Fernandas, sabe? Bem divertidamente, assim, sabe? Tinha vários divertidos. Eu amei esse filme porque eu sempre enxerguei a minha cabeça assim. Assim, tinham várias Sim. Fernandinhas dentro deste corpo, né, na minha cabeça. Geralmente uma tava tomando ali as rédeas da situação, navegando, as outras em volta, bem legal. Às vezes elas saíam no soco. Então assim, ponderavam sobre alguma questão. E eu tinha muita dificuldade de integrar todas as Fernandas, né? Porque pra mim, uma era a Fernanda que viveu o trauma X, uma era a Fernanda que é uma pessoa boa, outra é a Fernanda que é uma pessoa ruim, que fez coisas das quais eu me arrependo, outra era a Fernanda que pensa assim, outra era a Fernanda que pensa assado. E quando você integra e aceita que você é um todo muito complexo e não tudo preto no branco, eu não sou uma pessoa 100% boa, definitivamente não sou, mas eu também não sou uma pessoa terrível, eu não sou uma pessoa 100% ruim, né? A mesma Fernanda que já passou por coisas XYZ que me traumatizaram, a mesma Fernanda que já foi uma cuzona, assim, com algumas pessoas ao longo da sua vida, é a mesma Fernanda que também foi capaz de tomar decisões acertadas, já foi boa, já foi gentil, já foi afetuosa. Então acho que começa aí, sabe? Esse senso de merecimento é entender que eu não sou uma pessoa ruim porque eu sou capaz de coisas ruins ou porque eu já senti coisas ruins. E aí você começa a integrar esses
esses traços da sua personalidade e se entender como um todo que merece sim afeto, e apesar dos pesares, apesar das coisas que você já fez, enfim, e que merece coisas boas sim, e que todo mundo, tantas outras pessoas com as quais você convive, às vezes já te fizeram passar raiva, já te fizeram passar nervoso, e você não deixou de amá-las por isso, você não achou que elas eram menos merecedoras do seu afeto por isso, né? Eu vejo muitas vítimas de relacionamentos abusivos, assim, demorando para processar o quanto elas merecem afeto, porque elas acham que o que elas merecem é aquilo ali mesmo que elas estão recebendo, mas assim, essa pessoa te trata igual merda e você ainda tá dando seu afeto para ela, você ainda acha que ela é digna do seu afeto, será que você poderia fazer o mesmo consigo mesmo, né? Não seria legal também? Você não acha que você também merece? Porque pensa assim, você não tá batendo em ninguém, você não tá xingando ninguém, você não tá abusando psicologicamente de ninguém, igual o seu parceiro ou sua parceira tá fazendo, e você não se acha digno de afeto? Pô, né? Às vezes a gente projetar essa situação para fora, né? Quando a gente vê no outro, fica mais fácil da gente parar e pensar, putz, acho que eu devia mudar a minha perspectiva, assim, sobre isso. Maravilha, isso que você falou de ser várias, né? Era inclusive uma das perguntas que eu ia te fazer. Eu ia entrar num bloco aqui de relacionamento que eu ia te perguntar se tu já sentiu que dentro de ti tem várias pessoas diferentes querendo coisas diferentes o tempo todo, né? E isso um sentimento que eu tenho constantemente, assim. A minha sensação, a sensação que eu tenho, principalmente quando eu sou posto em alguma situação de pressão, em alguma coisa, é que beleza, reunião de negócios. Aí baixa uma porteira, assim, a porteira da consciência baixa, e aí liga o piloto automático, vem ali todas aquelas emoções, aqueles sentimentos, e vamos ver, vai ter uma grande porradaria aqui dentro, vai sobreviver um. Vamos torcer para que esse um que vai sobreviver seja o legal. Porque se sobreviver o filho da puta, vai acontecer uma situação. E meio que não tem muito como controlar isso, né? Eu acho que todo sentimento, não todo, né? Não vou generalizar, mas grande parte dos sentimentos, eles são legítimos, né? Você tem total direito de sentir e tal. E tanto que eu sou uma pessoa muito paciente para umas coisas e muito estressado para outras, né? Eu me estresso muito fácil com burocracia, mas eu sou muito paciente com pessoas. Então, assim, a pessoa se estressa muito comigo e tal, fala alto e grita e tal. A chance de eu revidar no grito é muito baixa. É muito baixa, porque eu consigo me controlar muito bem numa situação como essa, né? Então, eu acho que o sentimento de raiva daquela pessoa, se for por um motivo válido, eu acho legítimo. E às vezes eu até endosso. Pô, você tá certo, tem que ficar puto mesmo, tem que gritar mesmo, tem que... Extravasa. Extravasa por aí. Mas essa validação do nosso sentimento é que é um processo, né? Porque muitas vezes o que acontece é você tá ali naquela angústia, naquela parada de, pô, eu tô gostando dessa pessoa e tal, mas ela não merecia que eu gostasse dela, velho. Pô, eu sou muito otário mesmo e tal. E aí você vai invalidando esse sentimento, né? Pô, não devia gostar dela. Pô, eu acho que eu tô errado em sentir. E aí a gente volta para aquele ponto lá da introdução, né? Você vai virando meio com a casca vazia, né? Porque você vai tirando um pouquinho da emoção. Você tira ali um pouquinho da sua paixão, depois você tira um pouquinho do seu amor, depois você tira um pouquinho da sua consideração, aí tira o respeito, aí não sobra nada. Aí você vira só aquela casca oca. Sim. Que tá sobrevivendo, que tá sendo receptiva às coisas que estão batendo, e elas batem ali na sua casca e saem, porque não tem mais nada que segure, né? Meu, sim, total, assim, uns 2 episódios atrás eu comentei de um caso onde eu falo sobre essas várias Fernandas dentro de mim na terapia, né? Onde eu tava no carro com um ex meu, e aí eu tava calada o percurso inteiro, que é muito raro, porque eu nunca calo a porra da boca, mas eu tava quietíssima, e aí ele virou pra mim e falou assim, o que você tá pensando? Aí eu falei, a gente tá pensando se devia continuar com isso. Aí ele olhou pra mim e falou, gente, quem? Você não tá falando, você não perguntou nada pra mim. Isso o quê? Aí eu virei pra ele e falei, a gente, eu e você não. A gente, eu e todas as versões da Fernanda na minha cabeça que estão ponderando se elas ainda querem estar nesse relacionamento, porque geralmente sobra pelo menos uma ou duas pra te defender. E agora nenhuma delas quer você na minha frente. E aí eu falei, putz, isso aqui... Entendeu? Todas elas chegaram no consenso, assim, falando... Porque, assim, sempre tinha uma, por pior que fosse a situação, e olha, eu passei por muita coisa nesse relacionamento, mas por pior que fosse, sempre tinha uma que falava, mas eu gosto dele. E agora até essa tava em silêncio. Aí eu falei, putz, realmente...
não tem mais volta a partir daqui. E às vezes, puxando aí um pouco desse gancho, você falou que tem sempre uma que te defende, né? Uma das coisas que me preocupava era ter sentimentos que são controversos, né? É o amar, mas não querer estar junto. É o gostar da pessoa, mas não achar que, enfim, que eu quero estar ali, né? E isso foi um problema em outras relações minhas, né? Que eu gostava da pessoa e tal. Mas eu não estava sabendo mais diferenciar o que era o gostar romântico e o que era achar aquela pessoa uma pessoa bem bacana, uma pessoa que merece muitas coisas boas na vida. Mas dentro de mim eu ficava pensando, pô, mas, pô, tá, ela é muito legal, tá? Foda-se, mas é lá, na casa dela ela é muito legal, no trabalho dela ela é muito legal, mas eu não quero mais estar nessa relação. E aí, eu acabava criando um discurso na minha cabeça de, não, o errado é você, né? Dá uma segurada. E aí eu ia me frustrando, né? Eu ficava frustrado, porque eu não conseguia meio que desfazer esse sentimento, né? Eu ficava naquela de tipo, pô, eu sinto duas coisas tão opostas em relação à mesma pessoa, um desses sentimentos tá mentindo pra mim. Eu tenho que descobrir qual é desses sentimentos, né? E aí, mais uma vez, né? Volta pro lance da terapia pra entender de que não, os dois sentimentos que você tá sentindo, eles são verdadeiros. Sim. Os dois são válidos, mas eles estão em campos diferentes daquela pessoa. Você tá falando ali do amor romântico, de construir uma relação de casal, né? E no outro, você tá falando de uma personalidade, de você admirar, de você apreciar, e as duas coisas, elas não precisam estar ligadas o tempo todo, né? E é por isso que as pessoas falam, né, que muita gente, eu assisto uns vídeos no YouTube aí e a galera fica, você acha que é legal o seu namorado ter muitas amigas, mulheres? E aí tem umas respostas que eu gosto muito que são tipo, acho, porque se esse cara consegue se relacionar com uma mulher sem o interesse sexual, significa que ele é um ser humano comum, pô. Então a chance desse cara ser um psicopata, um manipulador, ela é muito menor, né? Exatamente. Então é meio que isso, é aprender a separar as caixinhas, né? Exato, aprender a separar as caixinhas e entender também que às vezes nem todos os seus divertidamente vão ter a razão. Porque assim, às vezes você tá lá vendo um seu eu que tá querendo te proteger, um seu eu que tá revoltado, que tá triste, não sei o quê. E às vezes tem um pequeno euzinho dentro de você gritando que é só uma criança muito ferida. Só projetando assim os traumas dela nas relações que você tem hoje. E não que você não devesse dar ouvidos a ela, mas você deveria acolhê-la, entendê-la e talvez, né, perceber aquilo que ela tá gritando de uma forma diferente, sabe? Porque às vezes você tá num relacionamento que é muito saudável, isso eu falo do meu relacionamento atual, inclusive, coitado do meu marido. Um relacionamento muito saudável e que no início pra mim era muito difícil, assim, porque eu falei, eu tô sempre acostumada a estar do lado da pessoa que tá perseguindo uma pessoa que parece que tá sempre fugindo de afeto, sabe? Diz que gosta de mim, quando eu paro de correr atrás, ela vai atrás de mim, mas aí quando eu me volto pra ela pra dar afeto, que é a clássica dinâmica entre o ansioso e o evitativo, né? E aí eu falei, e dessa vez, nesse relacionamento, eu me vi num lugar muito evitativo e ele num lugar não ansioso, porque ele é uma pessoa, assim, com um desenvolvimento emocional anos-luz à frente do meu. Mas ele era uma pessoa de apego muito seguro. E aí eu lembro de falar pra ele assim, eu na maior parte dos meus relacionamentos estava na sua posição e eu sei o quanto é ruim, mas eu nunca imaginei que fosse tão merda estar na posição que eu estou hoje, porque eu me sinto igual um gato de rua que você leva pra casa e o gato arranha, o gato chia, mas não é porque o gato é mau, entendeu? Não é porque o gato quer te ferir, é porque o gato não conhece um ambiente tão seguro quanto esse, ele não sabe que ele está num ambiente tão seguro. Entendeu? Sim. Então, demora, né? Ele falou, você sabe o que a gente faz com gatos de rua? É engraçado porque ele não lembra que a gente teve essa conversa, porque não marcou nada pra ele, mas pra mim foi muito marcante. Aí eu falei, eu falei, a carrocinha pega e mata. Aí ele, não, a gente leva o gato pra casa, a gente cuida e a gente faz o gato se sentir à vontade até o gato voltar a ser afetuoso. Eu falei, que bom que você gosta de gatos, porque... né? E foi um processo, assim, perceber que, tipo, poxa, a maior parte dos meus relacionamentos
tirando ele e o meu falecido ex, assim, que foram dois homens que, olha, Deus sabe que foram muito pacientes comigo, porque eu tava sempre numa dinâmica onde os homens e mulheres com quem eu me envolvia, eu tava sempre correndo atrás desse afeto, perseguindo essa falta. E no momento em que não faltava mais nada, em que eu não precisava sentia que eu tinha que fazer algo para merecer esse afeto, eu fiquei com medo, eu não sabia como reagir, entendeu? E aí, quem passou a fugir fui eu. E isso é terrível, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Às vezes você passa a vida inteira achando que você quer aquele tipo de afeto, e você de fato pode até querer, mas às vezes chega e você percebe que você não estava tão pronto quanto você imaginava para receber aquilo, você precisa ainda dar uma trabalhadinha na terapia, sabe? Então é isso, tinha essa Fernanda dentro de mim querendo fugir, mas era uma Fernanda que precisava ser acolhida, não silenciada, mas acolhida, entender que eu queria estar nesse relacionamento, eu tô muito feliz nesse relacionamento, mas algo dentro de mim pensava, tipo, meu Deus, eu não mereço isso tá, né, tipo, é muito novo pra mim, talvez eu deva sabotar isso de alguma forma. Então é isso, a gente é capaz dessa dualidade, acho que inclusive a maior parte das vezes a gente tá em constante dualidade, assim, né, lidando com pensamentos que parecem ser totalmente opostos, sentimentos que parecem ser opostos. Mas é isso, saber saber acolher ambos e às vezes também saber que um deles é só fruto de trauma, sabe? Não é uma coisa tão, assim, potente quanto aquele outro desejo genuíno que você também tem de estar ali. Então é isso, saber dosar, assim, sabe? Saber ponderar. E é isso que a terapia traz, né? A capacidade de você ponderar a respeito de si mesmo e dos seus próprios sentimentos. Antes da gente aprofundar aqui no terceiro bloco, né, onde eu vou te fazer umas perguntas mais pessoais sobre a tua perspectiva pessoal mesmo da parada, eu queria falar um pouquinho do verso convexo, né? Eu queria saber quando foi que tu decidiu que ia começar a escrever sobre esse sentimento e que ia transformar aquilo, não sei se num diário, não sei se num ponto de apoio. Como foi que tu teve esse estalo de começar a criar conteúdo sobre sentimento? Então, na verdade, eu trabalho com mídias sociais há quase 10 anos, mas para grandes marcas, né? Fazendo, enfim, roteiro, planejamento de mídias, enfim, trabalho nessa área há algum tempo. E ano passado eu ganhei um prêmio na minha área, foi profissional do ano, né, no prêmio ABCcom. E aí eu fiquei super feliz, falei, pô, que bacana. E os meus amigos já falavam para eu produzir conteúdo, porque eu tenho algumas histórias absurdas para contar, né? Eu falo que entre o final de 2020 e o começo de 2022, simplesmente foi começo de 2022 ou 2023? 2022. Nossa, então foi 2 anos. Na minha cabeça é tipo 4 anos, não, foram uns 2 anos. Eu terminei 2020 enterrando a pessoa com quem eu achei que eu ia me casar. Aí depois eu entrei num outro relacionamento e isso terminou comigo indo parar na delegacia. Não foi muito legal, né? Foi uma experiência bem miserável. Depois eu mudei de país com uma terceira pessoa, assim, impulsivamente, sei lá, começamos a namorar com 11 dias que a gente se conhecia. 2 meses depois eu tava morando em outro país com essa pessoa, porque não era brasileiro, enfim. E aí depois noivei lá pela segunda vez, voltei, cancelei noivado, aí depois comecei a sair com o meu atual, eu já até conhecia ele, enfim. Comecei a sair com o meu atual e agora tô aqui, ó, 3 anos depois dessa viagem toda, tô casada, tô muito feliz, já tem gato, cachorro aqui em casa, mas... E por incrível que pareça, esses 2 anos nem foram os mais absurdos, assim, da minha vida, eu acho que foi... Eu lembro que eu peguei o avião pra Los Angeles e minha mãe virou pra mim e falou assim, você não vai voltar casada, né? Aí eu falei, nossa, eu voltar casada? Eu nem tava pensando nisso, assim. E aí deu tipo, sei lá, 3 meses que eu tava lá, tô noiva! E minha mãe assim, ai, juro. E meu pai, nossa, filha, você é o Juscelino Kubitschek da família, né? Vive 50 anos em 5, que incrível, parabéns. Se você tá feliz, né? Porque assim, ele já desistiu de dar conselho, coitado. Então... Uhum. E meus pais estão juntos até hoje, já tem 40 anos que eles estão juntos, enfim. E aí, com essa loucura toda acontecendo, as pessoas começaram a falar, né? Tipo, pô, você já trabalha com mídias sociais, vai contar suas histórias, né? E aí eu falei, não, tá bom. Tem um quê? 3 meses e meio, vai fazer 4 meses agora, eu acho que eu criei a página. E aí eu falei, não, tá bom, vou começar escrevendo um episódio por semana no YouTube, aí produzo mais uns conteúdos pro Instagram e tá fluindo. Foi basicamente assim que surgiu. Massa demais. Eu comecei a acompanhar quando eu vi uma história do Comunicação Muito Violenta, que é uma página que eu amo. E aí vi que ele tinha marcado lá e eu achei o arroba muito interessante, né? @versoconvexo. Achei o nome genial, assim. Eu peguei, pô,
vou dar uma olhada no que é isso aqui. Aí comecei a assistir teus conteúdos no Instagram, achei massa, tipo, gabaritei lá todos os conteúdos e vi que tinha um no YouTube também, né? Aí tu sempre falando que tem a versão completa no YouTube e tal, eu disse, pô, então agora vamos assistir as versões completas, né? Aí dei uma gabaritada lá nas versões completas também. Massa. E eu acho massa, porque assim, um sentimento que eu tenho no teu conteúdo é. Eu meio que espelho um pouco do que eu sinto quando eu produzo conteúdo aqui pro Devaneios, né? Que é, eu tento dividir um pouco ou do peso, ou da alegria, ou da raiva, ou de algum sentimento que eu tô ali naquele momento. Eu tento dividir isso um pouco, dividir um pouco desse peso, seja um peso bom ou um peso ruim, né? Um peso de academia ou o peso de uma pedra absurda, de um saco de cimento que a gente tem que carregar. Mas eu tento dividir isso com pessoas que estão ali ou na mesma situação, ou que se importam o suficiente, ou que são curiosas o suficiente para ouvir o que eu tenho a dizer, né? Eu tive uma leitura certa, é isso mesmo? É exatamente isso. É exatamente isso, assim, porque eu sinto que, assim, por mais que algumas experiências minhas em particular sejam bastante únicas, eu acho que o sentimento ele é meio que universal. Inclusive, o Verso Convexo surgiu com a intenção de falar sobre sentimentos e experiências que são universais, né? Porque o nome Verso Convexo, o verso é cada frase de um poema, então a ideia era condensar, né, as ideias em vídeos que fossem quase como um verso, né, mais curtos, porque no YouTube você vai encontrar vídeos de 20, 30, 40 minutos. Eu não vou produzir o conteúdo tão longo assim. Infelizmente eu não consigo, toda semana para mim não dá para conciliar com o resto da minha vida. Então a ideia era condensar isso em pequenos episódios. E o convexo porque as lentes convexas são aquelas que a gente usa para ampliar as coisas, né, na lupa, ai meu Deus. Uhum. Microscópio. Então a ideia era isso, era condensar rapidamente o assunto, né, falar rapidamente ali sobre aquele tema, só que dar uma aprofundada, assim, tipo, colocar uma lente convexa sobre aquele tema naqueles 10, 15 minutos ali de episódio. Quando eu comecei a criar conteúdo pra cá, né, o primeiro episódio do Devaneios, eu falo sobre a pior experiência profissional que eu tive na minha vida, né? E logo no primeiro episódio, eu tive uma viralizada no mercado aqui de Fortaleza. Eu sou publicitário também, né? Então, deu uma viralizada assim no mercado porque meio que todo mundo já passou por essa agência aqui. E todo mundo sabia exatamente de quem eu tava falando, sem eu precisar falar o nome de ninguém. E aí, um grande amigo meu chegou pra mim e disse assim, cara, tu não acha que tu tá se expondo muito, não? Tu não acha que vai dar ruim, que, sei lá... Tu não acha que existe um limite entre a exposição e a expressão, né? E aí eu fiquei me perguntando, né? Tanto que eu cogitei muito não fazer um segundo episódio, porque esse questionamento entrou mesmo na minha cabeça. Tipo, pô, será que eu tô me expondo? Será que eu tô trazendo uma vulnerabilidade minha aqui? Sei lá, e isso vai acabar me prejudicando em algum outro aspecto da minha vida? Porque, pô, criei o Devaneio sem nenhuma intenção de ganhar dinheiro com ele, sem nenhuma intenção de fazer com que ele fosse um flow da vida, né? Eu faço ele para conversar com pessoas, para criar alguma coisa, deixar um material aí. Eu reassisto os meus episódios assim, quando eu sinto falta de uma conversa, quando eu preciso relembrar de alguma coisa, eu reassisto, acho interessante. Então, o Devaneios eu faço pra mim. E aí eu pensei, pô, cara, eu não vou parar, não. Eu acho que o limite entre a expressão, né, e a exposição é justamente a vulnerabilidade que tá ali no meio, né? Porque eu ser honesto com o que eu tô sentindo e com as coisas que aconteceram comigo e talvez até alertar pessoas para que não passem pela mesma situação, se eu tenho a capacidade de fazer isso, por que não fazer, né? Por que não expor alguma coisa? Tu sente que a exposição que tu tem com o verso convexo, ela, de alguma forma, ela pode te afetar de alguma maneira, ou tu não tá nem aí pra isso e tu faz porque tu realmente ama a parada e é isso? Eu pensei nisso, eu pensei um pouco a respeito disso no início, né? E acho que todo mundo pensa, né? Tipo, putz, eu vou expor muito da minha vida na internet. Eu tô expondo, pô, como meu ex morreu, como foi todo esse processo de luto pra mim. Inclusive, agora no final do mês o episódio vai ser sobre luto. É uma coisa muito aberta, assim, porque eu tô basicamente falando das minhas histórias, da minha vida.
E como você também tá aqui se expondo muito também da sua vida, enfim. E eu tive esse medo no início, confesso. Mas assim, por exemplo, meu marido é uma pessoa super reservada. Ele não quer aparecer em nada, o mínimo possível. Ele é uma pessoa super low profile, nunca posta nada. Pra você ter noção, quando a gente começou a namorar, foi em 2022, o último post dele era um vídeo de baixa qualidade de um show, não aparecia ele, em 2020, entendeu? Então, tem 400 seguidores, perfil fechado, ele é essa pessoa. E eu sempre me expus muito na internet, tipo, até por trabalhar com isso também, eu sempre me expus muito. Então, pra mim, a exposição nunca foi um problema, até que eu comecei a contar minhas histórias e pensei, putz, como que as pessoas vão me enxergar profissionalmente depois que eu começar a falar esses absurdos, né? Mas eu honestamente, acho que na publicidade também, sei lá, eu tô tão acostumada a ter essa linha do pessoal e do profissional, sabe? Tipo, muito tênue, muito ali, quase invisível, que acabou não me preocupando tanto. Aí você fala, tipo, qual o limite da exposição? Pra mim, eu acho que vai ser o processo mesmo. Porque, sinceramente, enquanto ninguém me processar, eu tô lá falando. Então a linha eu acho que vai ter que ser essa, entendeu? Porque se depender de o quanto eu posso expor de mim, qualquer pessoa com 5 minutos de conversa tá sabendo até o que não queria da minha vida. Então, assim, agora é só mais gente, entendeu? Agora só alcança mais do que eu poderia alcançar no boca a boca. Então, acho que no final eu falei, não, tô viajando, cara. Eu já me exponho de graça pros outros, entendeu? Eu também eu não tenho intenção, pelo menos, de monetizar nada tão cedo. Acho que é um projeto que eu faço pra mim também. Eu falei, mas quer saber? Todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu sou assim, entendeu? Não tem nada ali criado para o YouTube, para o Instagram. É só eu, entendeu? Falando. E eu quero também trazer outras pessoas. O Léo, por exemplo, e o Masson, agora eu convidei eles para vir aqui em casa falar num episódio sobre amizade masculina e feminina, porque foi um tema que pegou muito agora na página dele, que eu tenho aparecido bastante, né? E um monte de gente achou que eu fosse namorada do Leonardo, não sou. E, enfim, chamar outras pessoas, porque o Verso Convexo ele surgiu, na verdade, com a ideia de ser um podcast de entrevista. Só que um amigo meu virou pra mim e falou assim, putz, achei essa ideia muito legal, mas por que as pessoas vão querer te ouvir se elas nem te conhecem? Aí eu falei, putz, pode crer, né? É verdade. Acho que as pessoas têm que conhecer as minhas histórias primeiro. E aí eu tenho contado, mas em breve eu quero trazer mais gente. Saindo agora, voltando um pouco pra nossa parte pessoal, esse bloco eu te faço perguntas que são poucas perguntas, mas que elas são mais voltadas pra dentro, né? Pra gente dar uma olhada. Que são as perguntas que eu me fiz e que agora eu vou externalizar pra ti também. Manda. A primeira delas foi uma pergunta que surgiu há muitos anos atrás pra mim, quando eu desisti de sentir, né? Esquisito falar sobre isso, porque no final de 2014 eu passei por um término de relacionamento, eu era muito novo ainda, mas eu já tinha um relacionamento de 7 anos, né? Eu me relacionei com a menina dos 13 aos 21, praticamente. Então, passei toda a infância, a adolescência com a mesma pessoa, né? Então, a gente viveu experiências ali juntos, e aí chegou num ponto em que não dava mais, e aí eu pensei, acho que se eu passei 7 anos com a pessoa e não deu certo, eu acho que é hora de não sentir mais, né? E aí eu resolvi tirar, né? E lá nos Divertidamente eu saquei ali o amor e joguei ele fora, e aí eu passei a viver sem esse sentimento, né? Passei algum tempo assim sem ele, acabei entrando numa outra relação sem esse sentimento, que causou um problema depois, né? Lá no futuro veio, e aí esse ponto foi trabalhado em terapia, né? E aí eu descobri que o amor é um sentimento que ele meio que me vira do avesso, né? É o sentimento que me faz... que me move, assim. Eu não sei fazer nada em que eu não me dedique 100%. Entrei... Quando era criança, entrei na arte marcial, eu me dediquei 100%. Voltei agora, entrei numa arte marcial que eu nunca tinha feito, que era o jiu-jitsu. Tô me dedicando 100%, assim, eu estudo sobre, vou atrás, leio a teoria, vou ler a história e vou me dedicar. Então eu não sei fazer nada sem o amor. É o sentimento que realmente me vira do avesso. Tu já parou pra pensar qual é o sentimento que te vira do avesso? É a raiva.
que me vira do avesso, nossa, é a raiva. Eu tenho muita dificuldade pra lidar com a raiva, assim, não que eu faça as coisas com raiva. Se bem que quando eu faço com empenho que você não tem noção, cara. A raiva Eu me move acredito. horrores. Infelizmente, poxa, eu sou uma pessoa tão gente boa, mas eu sou uma pessoa com muito ódio dentro de mim, infelizmente. Nossa senhora, e assim, tudo pra mim é muito intenso, né? Eu discuti isso em outro episódio também. Ou é uma felicidade que vira um êxtase, ou uma tristeza que depressiva, né? Ou uma raiva que vira um ódio desenfreado, ou uma paixão, um bem-estar assim que vira um amor muito intenso. Mas eu acho que assim, tipo, nossa, o sentimento que me move assim para fazer as coisas geralmente é a raiva, porque se eu tô estressada, se eu tô com ódio, nossa, tudo funciona. É incrível. Nada passa pelo crivo, entendeu? Nada fica sem passar pelo crivo. Eu faço tudo, eu sou muito produtiva quando eu tô com raiva. Putz, ai, que coisa ruim de falar, né? Mas paciência, queria que fosse o amor. É tão lindo falar isso. Ai, o amor me move. Que demais que o amor te move. O que me move geralmente é o ódio desenfreado por qualquer coisa que eu preciso assim extravasar, eu preciso funcionar, eu preciso produzir, eu preciso sair, eu preciso fazer qualquer outra coisa pra não sentir essa porra desse ódio, assim, não reprimir esse ódio, mas assim, redirecionar essa energia, sabe? Agora, eu acho que falando de amor, nossa, pra mim é o contrário, assim, o amor ele tende a ser um sentimento tranquilo, a paixão é um pouco enlouquecedora. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito apaixonada, mas o amor é uma coisa muito tranquila, assim. E eu sou uma eterna apaixonada também. Eu me apaixono por qualquer coisa. Eu me apaixono pelas coisas que eu faço, pelas coisas que, sabe, pela minha família, pelo meu marido, me apaixono. Me apaixono pelos meus amigos, ainda que platonicamente eu me apaixono, assim, por todo mundo. 5 minutos de conversa eu tô me apaixonando. Que pessoa apaixonante. Coisa maravilhosa. Então, assim, é muito difícil. É isso, o episódio é sobre sentir muito. Eu sinto muito o tempo todo. É muito difícil pra mim controlar a intensidade dos meus sentimentos. É uma coisa que eu tenho consciência de que eu vou passar a vida inteira me policiando pra fazer, com ou sem uso de medicação. Então, putz, eu sinto muito mesmo. Mas assim, o sentimento que me vira do avesso, com certeza, o ódio. O ódio. Tu falou de mover o mundo, né? E eu tenho a sensação de que o sentimento que move o mundo, e quando eu digo mover o mundo, é mover o mundo mesmo. É o que move a criatividade humana, é o que move o desenvolvimento tecnológico. O sentimento que realmente move o mundo é a preguiça. Tu já parou pra pensar nisso? Sim, porque a gente não quer se esforçar e a gente acha a forma mais eficiente de fazer aquilo. Não, e quantas coisas incríveis foram criadas por causa da preguiça. O elevador foi criado por causa da preguiça. O controle remoto foi criado por causa da preguiça. O aplicativo SmartThings foi criado por causa da preguiça. A preguiça de ir atrás do controle remoto. É o dobro da preguiça, tu tá entendendo? Os aplicativos Então, de delivery, o Tinder. o Tinder, é isso. A preguiça de ir pra rua atrás de um relacionamento te faz paquerar em casa o LinkedIn. Você não bate Exato. mais nas portas procurando emprego, né? Você agora manda. E detalhe, se tiver processo seletivo da GUP, você nem se inscreve mais. Hoje é só Nossa. aquele inscrever-se rapidamente, né? Coisa assim. Se não tiver, nem se inscreve, passa direto. Exato. A preguiça ela é um sentimento que Muito move, precioso, realmente. sim. Inspirador, por assim dizer. Por incrível que pareça, a preguiça é muito motivadora. Não, total. Tu ainda tem alguma parte de ti que pede desculpa por sentir alguma coisa? Por sentir o que sente? Acho que hoje, não. Acho que hoje, eu sou o tipo de pessoa que assim, você vai... Um exemplo muito bom de ver os meus divertidamente funcionando ao vivo é que assim, às vezes eu vou estar falando uma coisa e aí eu mesma me interrompo e eu falo, não, quer saber? Sabe? Porque assim... O meu marido, ele é o tipo de pessoa que facilmente me cancelaria no Twitter. Então, às vezes eu tô falando umas atrocidades do lado dele, ele me olha assim. E aí aí o meu divertidamente conciliador fala, não, pera, mas o que eu quis dizer... não, quer saber? Eu quis dizer isso aí mesmo. E foi isso aí sim, entendeu? E quem quiser me cancelar, vai me cancelar, e paciência, porque é isso que eu queria falar mesmo. Então, eu acho que hoje em dia o meu divertidamente conciliador, ele é um pouco mais desligado, assim. Ele fica tipo, no final, o que a gente acha era isso aí que você tava falando, entendeu? Então tá tudo bem. E quem discordar, paciência, entendeu? Ou não, discorda aí na sua casa também, que se for discordar de mim, eu não quero saber. Então,
assim, eu acho que eu me culpava muito por sentir raiva, por sentir... por essa revolta, enfim, por certas coisas que aconteceram, ou por ser uma pessoa estressada. Acho que esse é um sentimento que me trazia muita culpa, mas hoje em dia eu fico tipo, ai... Mas quer saber? A vida é assim mesmo, né? Então, ó, que pena que eu senti isso, mas bola pra frente, né? Vamos passar. Já passou. Na vida, entendeu? Eles passarão, eu passarinho, e tô aqui, passarinho. Tá tudo certo. Hoje em dia, às vezes, por mais escuso e nefasto que sejam os meus sentimentos, às vezes eu só fico tipo, nossa, como você foi ruim aqui, hein? Você foi ruinzinho, é mesmo. Enfim, seguimos, porque... É isso, vida às que vezes segue, bola pra frente. Às vezes a gente é assim, sabe? Eu acho que os sentimentos que mais me traziam culpa eram a raiva e a tristeza. E hoje eu fico assim, gente, tipo, é isso, sabe? Não dá mais pra sentir culpa, porque isso me levou a rechaçar essas partes de mim que integravam a minha personalidade, né? Tipo, a tristeza, Sim. o trauma, a raiva, enfim. Então, se eu ficar negando tudo aquilo que é negativo, entre aspas, eu nunca vou conseguir me enxergar como um todo. E o todo é complexo, e o todo não é 100% bom, nem 100% ruim. Então, hoje em dia, eu sinto assim e passa, sabe? Tipo, nossa, que absurdo, que coisa horrorosa isso que eu pensei aqui. Bom, também não abri a boca, então ninguém vai me prender por isso. Então... Pensar por crime me prenda, né? Chega. Exatamente. Eu tava falando da tua relação com teu marido e eu tava vendo eu e a Celina, assim, porque é exatamente isso, só que no caso, ela mais parecida contigo, eu mais parecido com ele, assim. Muitas vezes eu perco discussões antes delas começarem, tá? Porque às vezes a gente tá aqui lado a lado, assistindo alguma coisa e tal, e ela vira e diz, mas você tem que ver tal coisa. E eu fico, tá bom, só me contextualiza antes, porque eu já perdi a briga na tua cabeça, ela já aconteceu e eu fiquei meio de fora. Então, por favor, me coloca a par. Aí ela vai explicar direitinho. Aí eu, beleza, perdi, realmente, o que tu pensou que eu ia falar era exatamente o que eu ia falar. Então, perdi, beleza, aceito, recebo. Nossa, a Acontece minha muito. psicóloga fala isso. Às vezes eu chego na maioria das sessões, assim, depois de 13 anos, né? Ela fala, tipo, eu sinto que não tem mais espaço pra eu te ajudar a pensar. Você já chega pronta, você já pensou, você já fez o papel de advogado do diabo na sua cabeça, você já fez tudo e você já chegou à conclusão. E aí você chega aqui e me fala, olha, eu pensei tal coisa, cheguei a tal conclusão. E meu papel é só dizer, que bom que você chegou. Parabéns. Agilizou o trabalho, né? Agilizou o processo. É isso. Pra gente fechar esse bloco, você falou sobre raiva, sobre, enfim, esses sentimentos que muitas pessoas chamam de sentimentos ruins, né? E eu não acho que são sentimentos ruins, mas vamos colocar nesse termo. Pra gente fechar, eu queria que tu desse uma dica para as pessoas aqui, como que elas conseguem se reconciliar com esses sentimentos, né? Como é que elas conseguem olhar para as partes... Todo mundo tem uma parte feia, tem uma parte egoísta, tem uma parte raivosa, tem uma parte contraditória, e beleza. Como é que a gente consegue olhar para essas partes com um pouquinho mais de carinho e dizer, não, beleza, isso aqui também faz parte de mim, mas isso aqui não sou eu, como tu falou, né? A gente é uma massa cinzenta, pô. A gente nem é preto nem é branco. Eu acho que vale a pena você investigar a raiz desse sentimento, sabe? Porque assim, que nem eu falo, geralmente eu sou uma pessoa que sente muita raiva, eu explodo com muita facilidade, assim, tipo, e aí eu me vejo falando mais alto, e aí eu me sinto frustrada por causa disso, e fico com vergonha. E aí eu penso que, tipo, putz, muito lá atrás, quando eu era criança, eu tava num ambiente onde a minha opinião não era ouvida, onde nunca era levada em consideração, onde não importava, onde eu tava num lugar onde eu só deveria fazer o que me falavam, e por mais básicas que fossem as minhas necessidades, elas não eram atendidas porque elas não eram consideradas importantes naquele momento. E... Ai, mãe, não me cancela, por favor, mas enfim. Não, já tive esse papo, enfim. Mas é isso, entender que você tá assim, porque essa criança dentro de você, no momento em que ela se sente que que você não está sendo ouvido de verdade, ela vem, ela quer gritar, porque ela quer te proteger dessa frustração e desse sentimento de desamparo. Então é isso, isso no meu caso, né? Mas assim, entender de onde vem a raiz desse sentimento, sabe? E aí você pode pensar melhor e racionalizar isso e dar uma acalmada, porque às vezes quando eu tô numa discussão com alguém, meu marido quase nunca, coitado, que se eu tiver uma coisa de mal pra falar desse homem, cisma interna, mas numa discussão com alguém, se eu não tô me sentindo ouvida o bastante,
primeira reação é pensar em explodir e falar mais alto, mas pensar, mano, não, porque essa é outra pessoa, esse é outro contexto, eu não preciso fazer isso, eu acho que tá tudo bem. E não olhar para esse passado, né, com um olhar assim de que isso precisa ser reprimido ou consertado. Entender que aquilo tá lá para te proteger, sabe? Aquele sentimento, em algum momento, ele já te serviu para alguma coisa, né? Tipo, você tava só tentando sobreviver no mundo, você era uma criança. E é isso, às vezes, a maior parte dessas frustrações que a gente carrega hoje como adultos não são de hoje, né? Elas se formaram em algum momento muito cedo na nossa vida. E entender como elas se formaram e onde elas se formaram e aprender a abraçar essa criança, né? E consolá-la e falar, tipo, olha, muito obrigada, mas agora não precisa mais, tá? Agora a tia já sabe lidar melhor, agora a gente já cresceu e dá pra fazer melhor que isso, né? Tipo, sinto muito que você tenha passado por isso, não dá pra voltar no passado e consertar mesmo, mas estou aqui te abraçando. Teve um rapaz na minha página que veio conversar comigo e ele falou, tipo, às vezes eu me pego conversando comigo como se eu fosse uma criança. E isso tem sido muito benéfico pra mim, tipo, olhar pra mim e perceber que hoje eu sou o adulto que teria protegido o fulaninho pequeno, sabe? E virar pra mim e falar, nossa, fulaninho, não fique assim, sabe? Ele falou, parece ridículo, né? Eu falei, eu achei brilhante, eu achei genial, sabe? Você ter essa capacidade de se autorregular é isso, sabe? Você saber se acolher e se entender como um ser humano complexo e que também pode sentir coisas que não são sempre, né, um mar de rosas, porque, porra, você é humano. É isso. Pra gente fechar o nosso papo, geralmente eu brinco aqui, faço uma última rodada, que é um bate-bola. E aí, como a gente falou muito de Divertidamente, eu quero fazer um bate-bola, jogo rápido dos Divertidamente. Eu vou te fazer perguntas e tu vai me falar uma emoção que tu associa a isso. Eu vou te fazer perguntas que são relacionadas 100% a um sentimento. Tu vai ter que dizer o nome de um sentimento. Tá. Pode começar? Pode. Beleza, então eu quero que tu comece me dizendo um sentimento que tu ainda não aprendeu a administrar. A raiva. Um sentimento que tu sente vergonha de admitir quando tu tá sentindo. Tesão. Nossa, dependendo da situação, você fica tipo, ai, não sei se era pra eu estar sentindo isso agora. De admitir o tesão de fato, dá uma vergonha. Você fica tipo, esquisito. Descobri uma coisa aqui. Olha aí. Um sentimento que tu queria sentir mais. Empatia. Eu acho que eu sou uma pessoa muito simpática e pouco empática, não tanto quanto eu poderia ser. Meu marido também fala isso e eu acho que ele tem super razão. Acho que eu deveria exercitar mais isso. Eu te entendo e foi exatamente o sentimento que eu botei pra mim também. Um que tu gostaria de sentir menos. Desgosto. Eu acho um sentimento horroroso, porque ele causa uma apatia quando você tá desgostoso com uma pessoa, sabe? Tipo, não é raiva, não é nada, é só tipo, asco, horrível. E o mais inútil do mundo? Mais inútil? Um sentimento inútil. Nossa, essa é muito difícil, porque... eu acho que assim, pena. Vou falar uma coisa, eu acho que não tem nada mais horroroso, eu acho que... poucas vezes na minha vida eu me senti pior do que quando alguém me olhou com pena. Porque pena é um sentimento de assim, eu não posso te ajudar. Eu na sua situação talvez não aguentasse, sabe? Aquele sentimento de helplessness, sabe? De tipo... eu acho um sentimento péssimo pra se ter por alguém. É um sentimento que geralmente não acrescenta em nada. Às vezes compaixão, né, é diferente de pena. A pena é aquela coisa que você olha e fica tipo, nossa. E o coitado que tá recebendo fica tipo, eu tô na bosta mesmo. Só afunda mais, sabe? Então acho que esse é muito inútil. Horrível de sentir, de ter alguém sentindo por você. A pena é ruim, mas eu coloquei pra mim o ciúme. Porque eu acho que o ciúme, ele é um sentimento que ele não tá em você. O ciúme, ele tá preso no outro, né? E aí, quem sente muito ciúme é muito difícil de controlar, né? A pessoa é muito ciumenta, ela não consegue administrar muito bem. Isso acaba trazendo diversos problemas, tanto para você que tá ali se relacionando, como para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque, querendo ou não, o ciúme, ele acaba respingando em todo mundo que tá ali à sua volta. Então, para mim, o sentimento mais inútil, ele tá no ciúme. Mas qual é o mais perigoso? Mais perigoso? Ai, nossa, calma, muito difícil, pera. Tem que pensar um pouco aqui. Tá me passando todos os sentimentos possíveis na cabeça, assim. O mais perigoso, eu não sei se vai ter Vou uma te palavra... dizer o que eu coloquei aqui. O que eu coloquei pra mim foi o mais perigoso, foi a alegria. Porque a alegria, ela te faz fazer coisas que talvez você não faria num momento de sã consciência, assim. A alegria, ela pode te fazer
pular de paraquedas, ela pode te fazer pular de uma ponte num rio e o rio ser raso sem saber, mas você tá tão feliz ali naquele momento, pode te fazer, enfim, fazer uma série de coisas estúpidas assim que naturalmente você não faria. Então, pra mim, o sentimento mais perigoso de todos é a alegria. Eu ia falar aqui, mas é que eu não sei se tem tradução direta, mas o sentimento de subestimar as coisas e as pessoas. Eu acho isso bastante perigoso, porque é isso, é uma falta de julgamento ali do tamanho do perigo, de até onde você pode ir, de até onde você, às vezes você subestima a sua própria capacidade de fazer o mal. Eu não sei se agora, é que agora eu tô pensando na palavra, mas não sei se tem uma tradução direta, mas seria isso, o sentimento de subestimar as coisas. Perfeito. E pra finalizar, um sentimento que tu sente que envelheceu bem em ti. A paz. Nossa, esse tem envelhecido. Eu ainda sou uma pessoa que tem problema pra lidar com raiva, gente. Mas assim, por incrível que pareça, a paz envelheceu, que é uma beleza em mim. Porque você vê, assim, no período de 2 anos, eu noivei 3 vezes, mudei de país, fui parar na delegacia, fiz tanta coisa. Nossa, minha vida tá um poço de paz, gente. Tem 3 anos que a minha vida tá assim. Nossa senhora, eu não sabia que a paz era tão gostosa. Eu acho que eu converso muito sobre isso no Verso Convexo, sobre essa minha incapacidade de viver em um estado que não seja de caos, porque é tudo que eu conhecia de mim e da minha vida, né? Uhum. E eu estranhei no início, mas assim, tem sido maravilhoso. A paz tem envelhecido maravilhosamente bem na minha vida. Espero que continue envelhecendo muito e viva muitos anos ao meu lado. A paz é um sentimento incrível. Maravilha, Fernanda, muito obrigado por ter topado esse papo, muito obrigado por ter vindo aqui dividir um pouco da tua experiência com a gente, né? Eu queria que tu fizesse agora o teu jabá, né? Como é que a gente faz pra te encontrar, como é que a gente faz pra achar as coisas do Verso Convexo, novidades que tu venha lançar por aí. Esse momento é teu. Meu, muito, muito obrigada por me convidar. Eu adorei participar do papo, achei muito legal. Em breve, quando começar as entrevistas também, quero te entrevistar no Verso Convexo. Para você que quer seguir a página no YouTube, @Verso Convexo, também o youtube.com/@Verso Convexo. E no Instagram também, @Verso Convexo, né? Tipo, muito simples o nome, não tem nenhum segredo. Lá no Instagram eu compartilho comentários mais breves, reflexões mais breves sobre o dia a dia e a nossa vida, cortes dos vídeos do YouTube, receita de drink toda quinta-feira. Inclusive, essa receita de drink surgiu porque, assim, a ideia do YouTube, no Verso Convexo, era conversar e receber a pessoa na sala aqui de casa. Então, eu sempre recebo meus amigos com drink, com uma bebida. Aí eu comecei com vinho. Só que, como eu gravava 2 episódios de uma vez por semana, eu percebi que eu gastava, tipo, meia garrafa, e aí até a semana seguinte a garrafa virava vinagre. Eu perdi a garrafa, eu falei, não, eu preciso começar a fazer drink. E aí eu comecei a fazer as receitas de drink também. Para cada episódio tem um drink, né? E toda semana, antes de lançar o episódio, a receita tá no Instagram também. É isso. Massa demais. Então é isso, e a você que assistiu esse papo até aqui, muito obrigado. As redes da Fernanda vão estar aqui embaixo, tanto na descrição, como o arroba dela vai ficar aparecendo toda vez que a tela dividir. É isso, quinta-feira que vem a gente se encontra para mais um Devaneios Marsupiais. Se você quiser mandar uma história pra gente ler aqui em algum dos episódios, seja de date ruim, seja de terror, seja uma história de quando você quase foi presa, quando você foi pra uma delegacia por causa de um relacionamento, né? Pode mandar pra gente também, que a gente conta aqui e a gente garante anonimato, tá? Mais uma coisinha, desculpa. Fala, opa! Posso adicionar? Conta. Lá no Verso Convexo eu também abro caixinha toda semana pra você mandar a sua história e eu dar o meu pitaco também. Então, por favor, mande. Boa! Tá aí, então tem caixinha também no Verso Convexo, tem caixinha também lá no meu Instagram, @KoalaCaster, só que eu só abro 2 vezes no mês. Eu abro uma no meio e uma no final do mês, que é pra gente trocar ideia e lá você pode perguntar qualquer coisa, né? Você deixa a sua imaginação fluir. Na última, inclusive, teve a primeira vez que eu fiquei com vergonha de responder uma pergunta de caixinha, foi na última vez. Tanto que eu não respondi, eu deixei a caixinha lá. Você que me mandou essa pergunta, você sabe exatamente do que eu tô falando. Bizarro. Mas é isso. Muito obrigado novamente, Fernanda. Muito obrigado a você que ouviu. Quinta-feira que vem a gente se encontra. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.